Na maioria das espécies, os genes responsáveis pelas características sexuais estão envolvidos em cromossomos especiais, chamados cromossomos sexuais, heterossomos ou alossomos. Os demais cromossomos que não estão envolvidos na determinação do sexo são chamados autossomos. Na maioria dos vertebrados e em muitos invertebrados nos quais os sexos são separados, ou seja, não são hermafroditas, as fêmeas apresentam dois cromossomos sexuais idênticos, o XX, conforme vemos na imagem, e os machos um cromossomo igual ao das fêmeas e outro diferente, que são o X e o Y. Nos mamíferos, um gene no cromossomo Y leva ao desenvolvimento de testículos que produzem hormônios masculinos. Na ausência desse gene, formam-se ovários que produzem hormônios femininos. Nos seres humanos, existem 46 cromossomos. São 44 autossômicos mais 2 cromossomos sexuais. As células corporais, ou seja, diploides, possuem 2 autossomos de cada tipo, que podemos representar por 2N mais XX nas fêmeas e 2N mais XY nos machos. E o N representa os cromossomos autossômicos, que são pares nas células corporais, com exceção dos gametas. Como vimos no nosso vídeo sobre meiose, ela é o processo de divisão celular que origina os gametas, que são células haploides, ou seja, com a metade dos nossos cromossomos. Assim, as fêmeas produzem óvulos que apresentam o cromossomo X, enquanto os machos, a metade dos espermatozoides possuem o cromossomo X e a outra metade o cromossomo Y. Dizemos então que o sexo feminino é homogamético, enquanto o masculino é heterogamético. E na fecundação, se o ovócito for fecundado por um espermatozoide X, o embrião formado originará uma fêmea. Se for um espermatozoide Y, nascerá um indivíduo do sexo masculino. Desta forma, percebemos que a proporção de nascimentos de machos e fêmeas é de cerca de 50%, mas claro, lembrando que a chegada dos espermatozoides ao ovócito é aleatória. Em muitas aves, mariposas, borboletas e peixes, a fêmea possui cromossomos diferentes, chamados ZW, e o macho apresenta cromossomos iguais, que nós chamamos de ZZ. No exemplo, as fêmeas de uma determinada espécie de ave possuem 76 cromossomos autossômicos, mais os cromossomos sexuais ZW. Seus gametas terão então 38 cromossomos, mais o cromossomo sexual, que, se for W, determinará, obviamente, a geração de fêmeas. Se for Z, ocorrerá a geração de machos. Ao contrário dos mamíferos, o gameta fornecido pela fêmea, que é heterogamética, determinará o sexo do filhote. Em certos insetos, como gafanhotos, baratas e percevejos, a fêmea possui 2 cromossomos sexuais e o macho apenas um. No exemplo abaixo, os gafanhotos fêmeas possuem 22 cromossomos autossômicos mais os cromossomos sexuais XX, enquanto os machos, além dos autossômicos, possuem apenas um cromossomo sexual. Então, durante o cruzamento, a presença do cromossomo X do macho determinará a formação de fêmeas, enquanto a ausência dele determinará a formação de machos. Nesta animação, temos os cromossomos sexuais X e Y. Percebemos que eles possuem a porção inferior comum entre eles, na cor azul, que é denominada homóloga, e a porção superior não comum, denominada não homóloga. Lembre que os cromossomos são formados por genes, que são trechos de DNA que determinam alguma característica do indivíduo. Os genes situados na região do cromossomo X,
que não é homóloga ao Y, são chamados de genes ligados ao sexo, ou os genes ligados ao cromossomo X. O tipo de herança no qual estão envolvidos é chamada de herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo X. Os alelos, ou seja, as diferentes manifestações desses genes, podem aparecer em dose dupla nas mulheres, mas o homem, por ser XY, só apresenta um deles. Por isso, a mulher pode ser homozigótica ou heterozigótica para esses alelos. Já o homem é caracterizado como hemizigótico. Entenda que se a característica ligada ao X for recessiva, sua ocorrência será maior em homens do que em mulheres, pois os homens são hemizigóticos, como já foi falado. Temos dois exemplos clássicos, o daltonismo, que é uma dificuldade de distinção de algumas cores, e a hemofilia, que é um problema na coagulação sanguínea. Nesta animação, trazemos um heredrograma, lembrando que no heredrograma, os indivíduos do sexo masculino estão representados pelo quadrado e do sexo feminino pelo círculo. As figuras pintadas representam os indivíduos que apresentam determinada característica, neste caso, uma doença recessiva ligada ao sexo. Então, de acordo com a pergunta, qual a probabilidade de o casal 8 e 9 ter uma filha afetada pela doença? Primeiro, precisamos identificar os genótipos de cada indivíduo. Já sabemos que os indivíduos pintados são afetados pela doença, e como eles são do sexo masculino, o genótipo é X, Azinho, Y. Sabemos que o indivíduo 1 é dominante, porque ele não é afetado. O indivíduo 2 é heterozigoto, porque não possui a doença, mas possui filhos afetados, portanto transmitiu seu alelo recessivo. Os indivíduos 4, 6 e 7 não são afetados, mas não conseguimos determinar completamente seu genótipo, uma vez que existe uma probabilidade de serem portadores do alelo recessivo. O indivíduo 9, como está envolvido na pergunta, precisamos calcular a probabilidade dele ser heterozigoto. Então pense de forma lógica: se o pai é afetado e ela recebe o cromossomo X dele, ela é portadora, portanto, X azão, X azinho. No quadro de Pinet, temos o indivíduo 8 na coluna e o 9 na linha. Percebemos no cruzamento que a probabilidade de uma criança nascer menina é 1/2, e de uma menina ser afetada é 1/2 também. Multiplicando as duas probabilidades, temos o resultado, 1/4. Mosaicismo é um fenômeno que ocorre nas células femininas. Na divisão celular, os cromossomos se condensam, diminuindo de tamanho, mas quando não estão em divisão, eles se apresentam na forma de filamentos soltos no núcleo da célula. Nas fêmeas, um dos cromossomos X, independente da divisão celular, aparece condensado como um corpúsculo corado chamado de cromatina sexual. Consequentemente, a maior parte dos genes desse cromossomo não está em atividade na célula. Essa inativação ocorre ao acaso, no início do desenvolvimento do embrião até o 16º dia após a fecundação, e que pode ser com o cromossomo de origem paterna ou com o de origem materna. Assim, o indivíduo terá seu corpo formado por regiões com células com o X paterno ativo, misturada a regiões com o X materno ativo. Um exemplo desse mosaico em fêmeas de mamíferos é o de gatas malhadas de branco, amarelo e preto, as gatas calico ou galico. Os alelos para amarelo e preto estão situados no cromossomo X. Então ela possui regiões do corpo em que o X com o alelo para preto é funcional, misturadas com regiões em que é funcional o X com alelo para amarelo. Em contrapartida, o pelo branco depende de um gene autossômico,
Daí entendemos que os machos não podem ter pelo preto e amarelo ao mesmo tempo, pois só possuem um cromossomo X. O cromossomo Y apresenta menos de 100 genes. Um deles, chamado de SRY, promove a transformação de uma gônada indiferenciada do embrião em testículo. Na ausência do cromossomo Y, ou mesmo na presença dele, mas com um SRY não funcional, ou seja, que pode ter sofrido uma mutação, o embrião será feminino. As heranças ligadas ao cromossomo Y são chamadas de holândricas ou restritas ao sexo, e um exemplo é uma mutação que causa a infertilidade masculina. Perceba no heredograma que, se o genitor é afetado, todos os filhos do sexo masculino são afetados, pois obviamente herdam seu cromossomo Y com a respectiva mutação. O sexo de um indivíduo pode modificar a expressão de um gene autossômico, o que chamamos herança influenciada pelo sexo. Um exemplo é a calvície na espécie humana. Na presença de testosterona, o alelo para a calvície age como dominante. Em concentrações baixas desse hormônio, o alelo age como recessivo. Olhando para os genótipos, percebemos que a presença de um alelo para a calvície já é suficiente para que o homem seja calvo. Na mulher são necessários 2 alelos para que o fenótipo se manifeste, e geralmente o efeito é limitado a apenas um menor diâmetro e a quantidade de fios de cabelo. Agora vejamos a questão do slide. Um homem não calvo casa-se com uma mulher calva. Como serão seus filhos e filhas? Realizamos o cruzamento. O homem com o genótipo Czinho e a mulher Czão. O resultado será 100% dos filhos heterozigotos, mas obviamente apenas os do sexo masculino serão calvos. Sabemos que as mitocôndrias, as organelas que participam da respiração aeróbica nos eucariontes, possuem DNA próprio, contendo informações genéticas para a síntese de parte de suas proteínas e de seu RNA. Essas organelas podem se duplicar, passando então a informação genética para as células filhas e para seus descendentes. Portanto, esta herança extranuclear ou extracromossômica é chamada herança organelar. Ela também é chamada de herança materna porque na formação do zigoto, o espermatozoide contribui apenas com o núcleo, e as mitocôndrias do embrião são todas de origem materna, vindas do óvulo. Conforme vemos no heredograma, uma mulher afetada por uma herança mitocondrial a transmite para todos os seus filhos. E o DNA mitocondrial corresponde a apenas algumas centenas de genes, que representam 0,5% do DNA da célula. Mas existem algumas doenças, como a neuropatia óptica de Leber, em que há degeneração do nervo óptico, levando o portador à cegueira. Também há a síndrome MELAS ou encefalomiopatia mitocondrial, um transtorno multissistêmico com início na infância, que afeta principalmente algumas funções nervosas e motoras. Agora veremos algumas questões. Esta da URGS trata do daltonismo, que, conforme vemos nesta aula, é uma herança ligada ao X. E o lobo da orelha, que é uma herança autossômica. Temos um heredograma com 3 gerações, e a questão quer saber a probabilidade de os indivíduos 1, 2 e 3 da terceira geração serem daltônicos e terem lobo da orelha solto. Bem, primeiro vamos identificar os genótipos. Identificamos pela legenda que os indivíduos 1, 1, 2, 1 e 2, 4 possuem lobo aderido, sendo, portanto, recessivos. Os indivíduos 2, 2 e 2, 3 são heterozigotos para o lobo da orelha. Em relação ao daltonismo,
A questão identifica o 2,4 como heterozigoto. E a legenda identifica o 2,3 como daltônico, X desenho Y. Sendo assim, este indivíduo só pode ter herdado o alelo recessivo da mãe, porque ele é ligado ao X, portanto a mãe é heterozigota, ou portadora. Enquanto o pai, que é o indivíduo 1,2, é normal, assim como o indivíduo 2,1. No indivíduo 2,2, precisamos considerar a probabilidade dele ser heterozigoto para o daltonismo. Começamos pelo indivíduo 3,1 em relação ao lobo da orelha. Realizando o cruzamento entre os indivíduos 2,1 e 2,2, percebemos que há 1/2 de chances de nascimento de heterozigotos. Para calcular a probabilidade dele ser daltônico, precisamos considerar a probabilidade de 2,2 ser heterozigoto, que é 1/2. Realizando o cruzamento, sabendo que o indivíduo 3,1 é do sexo masculino, encontramos 1/2 de probabilidade. Multiplicando-se as três possibilidades, encontramos 1/8 ou 12,5%. Para o indivíduo 3,2, a probabilidade dele ser heterozigoto é a mesma de 3,1, ou seja, 1/2. Mas a probabilidade dele ser daltônico é 0, pois seus genitores não possuem um alelo XDzinho. Então, multiplicando-se 1/2 por 0, o resultado é 0. Para o indivíduo 3,3, a probabilidade dele ser heterozigoto é a mesma de 3,1 e 3,2, ou seja, 1/2. Realizando-se o cruzamento, percebemos que a probabilidade deste indivíduo ser daltônico, sendo do sexo feminino, é 1/2. Multiplicando-se as duas possibilidades, temos 1/4, ou seja, 25%. Assim, concluímos que a alternativa correta para esta questão é a letra A. Agora temos uma questão do Enem. Ela traz um heredograma com indivíduos do sexo masculino e feminino afetados por alguma doença e pede para descobrirmos o padrão. Vamos analisar então a imagem e também as alternativas. A letra A diz que é dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Olhe só, para ser autossômica, um dos genitores precisa ter a doença. E isso nós observamos, mas ela ocorre em ambos os sexos? Olha aqueles indivíduos indicados pela seta, somente do sexo feminino. Então, nós descartamos esta alternativa. Letra B. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Nesta, continuamos no mesmo exemplo anterior, onde mostra que o pai transmite sim para os filhos. Então, descartamos também a B. Letra C. Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Para ser recessivo ligado ao Y, apenas os filhos do sexo masculino deveriam ter a doença, e não é o que vemos. Então, também descartamos a letra C. Letra D. Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados apresentam a doença. Perceba que estes pais afetados possuem suas filhas afetadas também. Sendo herança dominante, apenas um cromossomo X com a mutação já é suficiente para a manifestação da doença. Portanto, está correta. É a alternativa D. E sobre a alternativa E,
Codominância é quando dois alelos interagem e juntos manifestam uma característica diferente do que quando são separados. Por exemplo, no nosso sangue, em que o AB é diferente do A e do B. E nós temos um vídeo aqui no nosso canal sobre o sistema BO, se quiseres assistir. Agora vamos para a próxima questão. Esta questão trata da distrofia muscular de Duchenne, uma doença recessiva ligada ao X, na qual gêmeas monozigóticas, ou seja, idênticas, eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, ou seja, são heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas manifestou o fenótipo da doença, enquanto a outra era normal. Nesta questão, se você não dominar alguns conceitos, você até pode chegar à resposta por eliminação. Vejamos a letra A. Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. A dominância incompleta é quando o indivíduo heterozigoto apresenta uma característica intermediária aos homozigotos. Elas até são heterozigóticas, mas elas possuem fenótipos diferentes, conforme vemos na questão. Então, está errado. A letra B. Falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos embriões. Veja bem, se ocorresse falha na separação dos cromossomos X, as meninas teriam síndrome de Turner, que resulta da falta de um cromossomo X, e isto não possui relação com o Duchenne. Letra C. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. A recombinação cromossômica ocorre apenas na meiose, uma divisão celular que ocorre nas células precursoras dos gametas. Nas demais células do corpo ocorre mitose, na qual não há recombinação. Então descartamos essa também. Letra D. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Lembre-se que falamos sobre o mosaicismo, em que nas fêmeas um dos cromossomos X é desativado de maneira aleatória, ainda no desenvolvimento embrionário. Foi o que aconteceu com as meninas em questão. Embora heterozigotas, em uma delas permaneceu ativo justamente o cromossomo que possui a mutação, e consequentemente ela manifesta o fenótipo. Portanto, esta é a alternativa correta. Nesta última questão, para a identificação de uma vítima de acidente, foi realizado um teste com o DNA nuclear. Mas como ele não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial. E precisamos saber quais familiares abaixo terão o DNA mitocondrial semelhante ao do jovem. Lembre que o DNA mitocondrial é transmitido da mãe para os filhos. Como ela não está presente, resta, obviamente, a avó materna, que é a letra D. Agora pense, se a avó paterna estivesse presente, o procedimento seria possível? Imagine que ela transmitiria o DNA mitocondrial para o pai do rapaz, mas este pai não transmitiria a ele. Então é isso. Agradeço pela atenção e bora estudar, criatura.